O Cristiano ficou nos devendo contar como foi que ele fez aquele combinado com a facção das assombrações lá no porão, que é aquela prisão no umbral. Vamos descobrir juntos o que aconteceu? Então fica comigo nessa madrugada que aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e esse é o Detetive Astral. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Olha só, o Cris, ele meio que tá pistola, ele tá envolvido ali com a máfia, vocês viram, ele tá no umbral, ou no porão, que é uma prisão umbralina, porque o corpo dele tá em coma, como vocês sabem, por conta de tudo aquilo que aconteceu, vocês se lembram da temporada anterior. Porém, ele está cada vez se envolvendo mais com coisas perigosas e nós vamos entender como foi que ele conseguiu virar parceiro das assombrações. Lembrando que tudo isso aí ocorre no plano astral, galera. E olha só, aproveita e me ajuda, curte esse vídeo, deixa seu comentário no final, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue nas redes sociais. Eu preciso saber que você gosta do Detetive Astral para continuar essa playlist, tá bom? Então vamos lá saber do Cristiano o que aconteceu. Hoje eu vou contar sobre o dia em que eu fui ao inferno e voltei ileso. Tudo bem, não era exatamente o inferno, mas uma parte inacessível e assustadora do porão. Como dizem, o porão do porão, a parte mais sombria. Bem, o mensageiro dos líderes das facções tinha ido me avisar sobre a reunião dos líderes. Eu já estava sabendo que esse tipo de reunião ia ocorrer, porque a cabeça do PG, do Poltergeist, que eu tinha cortado para me tornar líder dos zombeteiros, eu guardava essa cabeça num jarro como conselheira, e essa cabeça já havia me alertado. Era bizarro realmente ter uma cabeça de um palhaço maligno em decomposição em um vaso, mas ao mesmo tempo era muito interessante ouvir os seus conselhos e zombarias. O PG havia me dito que em breve os líderes fariam uma reunião para tentar me dobrar e me ensinar as regras do jogo. O problema é que, como eu já falei, eu não estava mais ligando para nada. Nada mais me importava, eu queria apenas tocar o terror e ganhar poder. Eu tinha me esquecido de tudo mais e seria ousado até o final. Assim que o mensageiro saiu com a minha ordem para jogar a reunião para a outra semana, eu questionei o PG, a cabeça do PG, sobre as assombrações. Eu perguntei: me fale agora tudo o que sabe sobre as tais assombrações. E ele respondeu: eles são demônios, diabos mesmo. Se for se meter com eles, entregue a minha cabeça para outro antes, por favor, porque você não vai mais voltar. Então eu disse: PG, diabo, demônio, essas coisas eu aprendi que não existem exatamente. Tudo é espírito como eu sou e você é. Me diz o que são eles, sem enrolação, ou eu vou colocar umas aranhas aí no jarro. Com muito medo, ele respondeu: Ok, é o seguinte, eu não sei muito, mas posso dizer que nós, os zombeteiros, poltergeists e malucos aqui do astral, já trabalhamos com muitos deles. Eles, as assombrações, já escravizaram muitos de nós também.
Geralmente, quando eles estão infernizando uma casa ou uma família, lá na Terra, eles usam os zombeteiros para começarem o ataque, para desequilibrarem as coisas. Assim, o medo, o desespero e a ansiedade abrem espaço para eles fazerem coisas horríveis. Eu entendi o que ele falou, mas eu não estava satisfeito, então eu pedi: explica melhor. E ele, com medo de eu colocar aranhas no jarro, explicou. Se tem uma família, por exemplo, lá na Terra, que eles precisam atazanar ou destruir por qualquer motivo, por causa de algum contrato ou até algum motivo pessoal, o que eles fazem? Eles analisam. Geralmente, as assombrações querem destruir a alegria de uma família, possuir alguém ou até levar alguém à morte ou suicídio. Então, eles pedem para alguns zombeteiros irem até lá e mexer alguns objetos, fazer as pessoas ouvirem vozes, risadas, fazer as pessoas terem pesadelos e coisas assim aterrorizantes, baixando o nível vibracional da casa. Aí o clima fica pesado e abre espaço para eles, assombrações, irem. Geralmente eles vão sozinhos, mas nós, zombeteiros, vamos em muitos. Eles, as assombrações, odeiam luz, odeiam alegria e felicidade. A luz machuca as assombrações. Eles vivem de pactos, sombras e escuridão. Eles trabalham sob encomenda ou por vontade própria. Eles são muito inteligentes e muito hábeis, mas não têm nenhuma moral. Zero. Eles sacrificaram crianças quando eram vivos, lideraram cultos, assassinaram, enfim, acho que você já me entendeu. Sim, eu já havia entendido o que o PG tinha dito. Eu já conhecia o tipo e até já tinha encontrado um desses possuindo a garota naquele dia em que o estranho expulsou o espírito, vamos dizer assim, da garota, e aquele ser acabou me favorecendo, colocando parte de sua legião para me ajudar naquela batalha do colégio que eu tive e que eles estraçalharam aqueles invasores que estavam possuindo os meus amigos na escola. Enfim, as assombrações eram realmente feias e muito poderosas. Por último, eu perguntei ao PG: e o que eles podem fazer comigo de pior? PG pareceu até com medo ao responder. Você não está pensando em ir lá, está? Cristiano, eles acabam com você de dentro para fora. O tempo lá passa diferente. Igual o tempo aqui também passa diferente em relação à Terra. Quanto mais denso o lugar, piores são essas distorções de tempo para mais ou para menos. Veja só, você pode ficar décadas aqui no porão e terão se passados poucos anos, ou meses até, lá na Terra. Porém, lá no pavilhão das assombrações, você pode ficar até séculos. E aí, quando você voltar para cá, terão passado meses ou anos. E lá na Terra, dias. E olha só, tem mais. Não vá para lá de maneira alguma. Se você for, será para nunca mais voltar, porque eles não te matam. Eles te torturam e machucam a sua alma lentamente. Eles ferem o seu amor. Eles machucam a sua mente. Colocam pensamentos obscuros em você. Retalham sua alma e te humilham. Fazem você ter visões e sentir dores que nem você sabia que existia. Em seguida, eles esperam você se recuperar um pouco para não morrer. Eles esperam você ter uma gota de esperança, porque lá você nunca morre. Você fica preso lá para sempre.
Acho que você sabe, somente o maluco, o prisioneiro apelidado de maluco, saiu de lá, porque ele aproveitou uma distração da assombração que estava torturando ele, e então ele se jogou em uma fogueira para morrer. E aí ele morreu e renasceu na Montanha de Fezes. Mas olha só, Cristiano, mais de 1000 presos já foram para lá e nunca retornaram. Agradecido pelas palavras do PG, eu não coloquei aranhas no jarro desta vez. No dia seguinte eu estava ocupado, passeando pelo pátio, quando o Zé me chamou. Cris, o que você está fazendo? E eu falei, tenho que ir falar com uma pessoa, Zé. Por quê? Ele respondeu, não agora. Eu quero dizer, com a sua presença aqui, você não precisa fazer como eu e trilhar esse caminho obscuro. No final, o único caminho é o caminho da redenção. É aceitar, entender, aprender e evoluir. Eu parei em frente ao Zé, olhei bem no olho dele e disse, amigo, graças a você, eu estou bem e feliz. Não acredito nesse porão reformador que você prega. Eu acredito na lei de ferro e do mais forte. É isso que funciona aqui. Fique tranquilo que nada de ruim nunca acontecerá com você, Zé, e nem com os seus. E o Zé respondeu, eu não temo por mim, eu temo por você, Cris. Eu ri e falei, não tema, torça. Esse diálogo eu até já havia contado para vocês quando eu estava contando sobre a reunião, porque foi o momento em que eu encontrei o Zé no pátio, mas ninguém sabia exatamente o que eu estava indo fazer. E assim que eu falei com o Zé, eu me afastei para ir até onde eu precisava, que era encontrar o maluco, aquele prisioneiro, o único que havia voltado do inferno. Ele estava onde haviam me contado que ele sempre ficava, na Montanha de Fezes. Ele estava todo sujo, cavando. Eu me aproximei dele e falei, maluco, preciso falar com você. Ele me ignorou e ficou falando o que falava sempre. A luz, cadê a luz? A luz, cadê a luz? Eu me aproximei mais ainda e o virei para mim. Então, falei bem grave. Maluco, me conte tudo sobre as assombrações. Ele pareceu não me ver. Continuou com o olhar perdido, repetindo. A luz, cadê a luz que estava aqui? Então eu o soltei e ele voltou a cavar nas fezes. Eu o segurei novamente e olhei. Ele era um cara magro e esquelético. Eu tive uma ideia. Convoquei um zombeteiro que veio rapidamente até mim e eu ordenei. Vá até o nosso estoque lá na minha cela e busque um balde cheio de luz e traga aqui para mim. Provavelmente o maluco nunca havia consumido luz desde sua temporada no inferno com as assombrações. Assim que o zombeteiro me trouxe, eu mandei que ele segurasse o maluco bem forte virado para mim. O maluco se debatia, todo sujo de fezes. Então comecei a derramar lentamente o balde de luz sobre a sua cabeça. O líquido brilhante foi penetrando em suas narinas, olhos, ouvidos e boca. Foi banhando a sua pele e lavando o seu corpo. Então eu pedi que ele fosse solto. E ele ficou de joelhos em frente a mim. A minha teoria estava certa. Luz é raiz de lucidez. O maluco me olhou como se acordasse de um sonho. Ele falou assim, oi, nossa, obrigado, Rapidamente eu interrompi e falei assim, maluco, é o seguinte, responda rápido, eu não sei quanto tempo essa luz terá efeito. Fale-me sobre as assombrações e você. Maluco, agradecido, concordou. Ele estava diferente agora, estava falando baixo e educadamente. Se estivéssemos fora da prisão, no astral terreno, bastaria um pensamento para eu ver tudo,
para que o maluco me transmitisse tudo. Mas lá era como estar na terra, tudo precisava ser contado. E o maluco então me contou. Eu sou o padre Ananias das Fontes Souza e Guimarães. Trabalhei muitos anos como pároco catequista, mas não fui um homem muito razoável. Eu torturei e abusei de mulheres e crianças índias e negras e até fiéis da minha paróquia. Sempre pensei que Deus tivesse criado a categoria dos escolhidos e uma categoria inferior que podia servir aos prazeres dos escolhidos. Para mim, os crimes cometidos pelos escolhidos eram crimes permitidos. Não importava o pecado e sim o pecador. Quando um escolhido pecava, o pecado era aliviado por Deus. Esse era o meu pensamento errado e absurdo. E foi por causa desse pensamento que eu vim parar aqui, no porão. Eu poderia ter ido para muitos outros lugares ruins que existem, mas eu vim para cá. Aqui fiquei sabendo que havia uma extensão do inferno na parte de baixo. Isso aqui ainda não era uma prisão e não se chamava porão. Então eu improvisei uma cruz de madeira e decidi descer lá para enfrentar os tais demônios, apenas com a minha fé, pois para mim eu estava aqui, Deus tinha me colocado aqui para evangelizar, como se fosse uma missão, pois para mim o meu lugar era ao lado do Senhor e essa seria a minha última missão. Que engano! Quando eu desci lá, encontrei milhares de homens sendo torturados. Não eram os índios pagãos, não eram os ateus que eu encontrei na minha vida, não eram os sodomitas e nem os judeus. Não. Os torturados prisioneiros dos demônios eram meus companheiros. Isso mesmo, meus amigos que me ajudavam a catequizar a ferro e fogo os selvagens. Então, eles me capturaram e eu passei muito tempo sendo torturado, até que eu consegui me matar e voltar para cá. Quando cheguei, tudo estava mudado. Havia uma prisão, chamada porão, e a luz. Onde está a luz? Eu preciso achar a luz. Cadê a luz? Onde está a luz? Nesse instante, notei que o maluco havia voltado a cavar o monte de fezes e tinha perdido a sanidade novamente. Ele não tinha, na verdade, me ajudado em nada com a sua história. O único jeito seria eu ir lá e tentar a sorte. O problema é que não havia nada a meu favor. Como a força física era imperante no porão e eles eram monstros, eu teria muita dificuldade em fazer qualquer coisa. Fui retornar para minha cela e vi uma cena inusitada e até interessante. Eu vi uma garota oriental, uma prisioneira novata, recém-chegada. Ela estava dando uma surra, literalmente, em muitos prisioneiros e guardas. Parecia cena de filme. Era uma garota linda e muito rápida. Pensei em falar com ela e tentar recrutá-la para a minha facção antes que outra facção a recrutasse. Porém, naquele momento eu não tinha tempo. Então eu voltei para a minha cela e dei uma ordem geral. Eu falei: atenção, como um bom zombeteiro, eu vou circular em segredo por aí. Ninguém saberá de mim nos próximos dias, mas minhas ordens deverão ser seguidas e mantidas. Se eu voltar e 1 cêntimo estiver fora do lugar, cabeças vão rolar. Era mentira, eu não ia circular por aí como um bom zombeteiro, como eu havia falado. Eu iria para o pavilhão das assombrações em segredo. Se soubesse que eu fui para lá, meu plano todo cairia por terra. Porque qualquer um que tivesse essa informação se cresceria em cima da minha facção, com a possibilidade de eu não retornar. Por isso que ninguém poderia saber da minha nova aventura. Além disso, havia realmente grandes chances de eu nunca mais voltar.
De noite, quando o caos estava solto no porão, coloquei uma tralha velha sobre a minha cabeça e fui para o pavilhão das assombrações. Claro que antes eu separei uma mochila com alguns itens que eu poderia usar. Eu tinha um pequeno plano para seguir, um plano inspirado em filmes, em séries, em coisas que eu, como um garoto adolescente, já havia visto. Talvez desse certo. Era um risco. O caminho até o pavilhão era horrível. Os corredores iam ficando cada vez mais escuros e apertados, até que deixavam de ser corredores, iam se tornando aos poucos cavernas inacabadas, mal cavadas, de terra e pedra, como se aquela parte do porão não tivesse ainda sido construída, ou talvez o porão tivesse sido construído em cima daquilo. Fui descendo, 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 foi uma descida infinita e a temperatura foi subindo gradualmente, até que eu cheguei a um enorme portão de ferro em uma área mais larga. Tudo estava muito escuro, havia poucas tochas de luz com uma estranha chama avermelhada, mas que não iluminavam nada. Porém, para dentro do portão de ferro, realmente havia muitas fontes de fogo e lava, como se fosse o inferno do imaginário popular. Encostei no portão para abri-lo, mas estava quente e eu queimei a minha mão. Então veio um homem velho, de coloração azul clara, com as pálpebras e a boca costuradas. Ele abriu o portão para mim. Cada vez que ele colocava a mão nas grades para abrir, ele gemia e chorava baixinho, enquanto cumpria sua tarefa dolorosa. Suas mãos eram extremamente queimadas. Quem seria esse homem? Que história magnífica essa alma teria? Eu ignorei e entrei. Era realmente um grande pavilhão interno de pedra e fogo. Havia pessoas presas às paredes em diversas posições, sendo torturadas por seres assustadores. Assim que eu comecei a caminhar, uma criatura veio falar comigo. Quem vem lá? O que quer aqui? Eu fiquei em silêncio. Então, outros foram se aproximando. Vieram vários e me cercaram, interessados na novidade do maluco que estava andando entre eles. Tinham diversas formas, sempre assustadoras, sempre grandes e fortes. Eram misturados com alguns animais. Havia seres do sexo masculino e feminino e outros sem gênero definido. Todos portavam facas, tacapes e objetos grandes. De repente, outro deles falou assim: nós não gostamos de visitantes, gostamos dos que já vêm direto para cá. Os visitantes dão trabalho porque não podemos matá-los, senão eles desaparecem daqui. Você é um visitante, vai dar trabalho, mas será gostoso lhe trazer muita dor e muito prazer. Então eu falei: me tragam agora o mais forte e perigoso de vocês. Um deles perguntou: o quê? E eu repeti: me tragam imediatamente o mais forte dentre vocês. Na verdade, eu tremia de medo, mas como não estávamos no astral terreno, eles não podiam ler a minha mente e entender as minhas intenções. E eu repeti uma terceira vez, gritando: rápido, vermes, me tragam o mais forte e perigoso agora. Eles riram e foram se aproximando para me despedaçarem. Coloquei minha mochila no chão, então ouvi passos fortes. Eles se assustaram e me abriram caminho para um cara enorme. Isso mesmo, eles deram passagem para um homem-urso, não sei explicar. Tinha cabeça enorme de porco e seu braço era maior que o meu corpo todo. Ele era o mais forte dali.
Ao desafiá-lo, ele não aceitou que outros me despedaçassem. Ele queria, por honra, me despedaçar pessoalmente. Então os demais falaram: não machuca muito ele, deixa um pouco pra gente. Não mata ele não, senão ele desaparece daqui. Deixa ele vivo, mas quebra ele inteiro, vai. O bichão se aproximou de mim lentamente e ficou parado na minha frente. Eu peguei na minha mochila a minha arma improvisada. Era uma espécie de, vamos dizer, tubo de embalsamento. Era um tubo realmente bem fino e longo, com uma bomba de borracha que encaixava certinho na minha mão, na parte exata em que eu segurava. O bicho viu aquilo e riu de mim. Acho que ele esperava uma faca ou algo maior. Mas eu, com toda a força, soquei forte a barriga dele, enfiando aquele cano fino, bem fundo, na boca do estômago dele. O tubo só conseguiu perfurar a criatura porque estava embebido de luz. Isso mesmo, eu tinha passado luz em volta do cano para ele conseguir surtir algum efeito naquelas criaturas. Quando o tubo chegou bem no fundo dele, eu apertei a bomba que estava na minha mão e injetei uma boa quantidade de luz naquele ser. Todos ficaram olhando e esperando uma reação dele, que foi ele começar a gemer e se contorcer de dor. Então ele agachou e, estando com a cabeça dele na minha altura exata, eu aproveitei para mergulhar a minha mão direita inteira num pote de luz que estava na minha mochila. Então tirei a mão pingando e soquei bem forte um murro bem no meio da cara dele. Ele caiu para trás desmaiado. Então, nesse instante, a barriga dele ficou se mexendo e explodiu, espirrando carne, sangue e gotas de luz para todos os lados. Vários seres correram gritando assustados, mas eu permaneci lá, parado, todo sujo de sangue, diante do cadáver do ser que, logo mais, renasceria humilhado. Eu não tinha munição para continuar, só queria mesmo chamar a atenção do líder do local. E aquilo deu certo. Houve palmas, palmas lentas. Então ele apareceu, Vassago. Muito bem, Cristiano. Eu não esperava menos de você. Afastem-se todos daqui. O Cristiano é o nosso convidado. Todos obedeceram seu mestre e saíram nervosos. Apenas um deles se aproximou de mim antes de sair e falou: e pensar que eu te ajudei naquela escola, naquela batalha. Eu te ajudei. Eu ignorei e segui Vassago até uma caverna. Ele disse para eu me sentar em uma pedra e eu, em seguida, me sentei. Seus guardas entraram e tomaram com violência a minha mochila. Abriram e despejaram tudo sobre uma mesa. Vassago andou até a mesa, olhou tudo, curioso, pegou o pote de luz e bebeu toda a luz em um só gole. Então limpou a boca e falou: meu nome é Lorde Vassago. Se você pesquisar sobre mim, verá que eu atormento a humanidade desde antes do amado Nazareno pisar na terra. Atualmente, eu estou preso neste local, que é um intercruzamento dimensional. Você não está mais no porão, sabia? Você está muito longe do porão. Você está numa área ligada ao porão, mas, por assim dizer, ligada também a outros porões e também ligada à terra. E eu te conheço, Cristiano. Você é um jovem que está chamando muito a atenção de todos. Você realmente, pelo que eu vi agora, sabe muito bem chamar a atenção. Você derrotou o mais forte. Sua inteligência e força de vontade superam em muito as almas que eu torturo aqui.
Eu confesso que eu vou adorar torturar você pessoalmente. Eu respondi: eu não vim aqui para ser torturado, eu vim aqui para lhe contar o que ocorre no porão e tentar chegar em um acordo de cooperação. Ele obviamente riu. Cristiano, você não tem nada que eu queira, exceto a sua alma para ser torturada. Eu sei tudo o que acontece no porão. Eu sei sobre a distribuição da luz e as sacanagens que o diretor faz. Eu pensei um pouco e falei: eu posso ajudar você a destruir o porão. Ele riu novamente e falou: o porão é indestrutível, porque ele não é um lugar, ele é um estado de espírito. Lá tem almas que merecem ir para um lugar melhor e outras que merecem vir aqui, onde eu estou. Eu aproveitei a fala dele e blefei. Ok, e se eu ajudar a acelerar a vinda das almas que precisam vir para cá para você torturar e ao mesmo tempo afastar de você e este lugar das almas que não precisam? Entendeu? Assim, eu afastarei você e seus seguidores da luz que vocês tanto odeiam. Que tal? Vassago se aproximou de mim, agarrou meu pescoço e me ergueu, olhou fundo nos meus olhos enquanto eu me debatia desesperado, tentando segurar o braço dele para poder respirar. E ele falou: aí é interessante, hein? Separar de vez o porão? Não sei como você faria isso, mas seria bom. E eu vejo aqui nos seus olhos outra coisa, outro proveito que eu posso tirar de você. Me diga, Cristiano, o que você quer de mim? Então ele me soltou e depois que eu recuperei o ar, respondi: Eu quero seu apoio, eu quero representar você lá em cima, usar a sua reputação e o medo que todos têm de você. Eu quero que você vá comigo em apenas uma reunião. Vassago concordou e mandou um dos seus empregados trazerem 2 taças. Eram taças de ouro com joias, taças muito antigas, como tesouros esquecidos da humanidade. Ele colocou uma bebida parecida com o vinho e falou assim: a minha parte do acordo é que você poderá falar em meu nome e eu permitirei que você utilize a mim e aos meus seguidores como ferramentas para os seus objetivos. Feliz, eu concordei e incluí: isso mesmo, sempre que eu precisar, poderei usar um dos seus para assustar ou até atacar alguém, concorda? Vassago respondeu: claro, como quiser, por mim tanto faz. Agora vem a parte boa, a parte que eu quero do nosso pacto. Eu não tinha visto tudo isso como um pacto até aquela hora e me assustei. Talvez eu estivesse cometendo o pior erro da minha história, mas eu falei: sim, Vassago, o que você vai querer? Vassago falou bem sério, olhando para mim. Seus olhos acenderam como chamas infernais. E ele falou: eu quero que você carregue um sinal meu por 21 anos. Eu estranhei: só isso? Não quer que eu separe o porão ou traga almas para cá? Ele respondeu: isso. Bom, isso você fará de qualquer jeito. Por isso, eu quero esse adicional. Quero que você leve meu sinal com você por 21 anos. Você aceita? Eu não podia aceitar sem saber mais detalhes, por isso perguntei: o que é esse sinal? E ele falou: são 5 pontos, 5 pequenas pintas que eu colocarei no seu pulso e elas ficarão com você e farão parte de você por 21 anos. Aceita? Eu pensei um pouco. Esse ser sabia de algo, ele viu algo em mim, por isso eu aceitei. E ele falou: ótimo, vamos brindar então. Ao brindarmos, começará o nosso pacto. Porém, agora me deu vontade e eu quero incluir mais um item, já que você está bem disposto a colaborar.
Na verdade, ele estava aproveitando do seu poder de barganha, pois ele estava vendo a minha ansiedade para fechar logo o acordo. E eu perguntei: ok, o que você quer incluir? Vassago sorriu e falou: é coisa simples, você pode ficar comigo aqui, onde eu estou, até o dia da nossa reunião? Em minha ignorância, eu aceitei, afinal, faltava menos de uma semana para a reunião dos líderes. Então brindamos e tomamos das taças. Foi o melhor vinho que eu tomei. Então meu pulso começou a arder muito e apareceram 5 pontos nele, no meu pulso esquerdo, como um pentagrama sem linhas no meu pulso. Eu cocei muito, mas eram como tatuagens profundas, eternas e profanas. Eu deduzi que me arrependeria por ter aceitado esse pacto, mas agora era tarde. Antes da reunião com os líderes, que eu já contei como foi, fiquei uma semana com Vassago naquele inferno. O que eu não me lembrei na hora de aceitar foi que o tempo lá passava diferente. Essa semana, que para as pessoas do porão durou exatamente uma semana, para mim durou 10 anos. Isso te espanta? Isso mesmo, foram 10 anos que eu passei no inferno, onde eu presenciei torturas, onde eu fui torturado e onde eu aprendi a torturar. Aprendi novos truques, fui treinado e preparado por Vassago. Perdi totalmente a minha sensibilidade para muitas coisas. Quando se completaram os 10 anos, eu quase nem me lembrava mais do acordo que eu fiz com Vassago ou o que eu faria no porão. Mas à medida em que eu e ele fomos retornando ao porão, ao pavilhão normal, à medida que fomos subindo aos corredores e nos afastando daquele inferno, eu fui me lembrando de tudo, das facções, das disputas e de todos os assuntos que tinham ficado 10 anos enterrados na minha memória enquanto eu vivia no inferno. Isso mesmo, eu estava de volta, pronto para dominar de vez o porão.